Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e recomendar o vídeo para algum amigo. Olá, boa noite. Meu nome é João Carlos, tenho 45 anos. Trabalho como motorista de ônibus há 15 anos, mas estou na empresa há 20, pois trabalhei como cobrador por 5 anos antes de me tornar motorista. Sou casado há 16 anos e tenho 2 filhas, uma de 14 e outra de 10. Nessa profissão já presenciei várias coisas, algumas sobrenaturais, coisas que antes de ver e presenciar eu não acreditava muito que poderia existir. Outros motoristas, colegas meus, dizem que também já presenciaram muitas coisas estranhas, principalmente no turno da noite, que é o horário que acontecem as coisas mais bizarras. Motorista de ônibus não é profissão fácil. Temos que lidar com muitas coisas no dia a dia e ter jogo de cintura. Até aí tudo bem, tudo normal. Trabalhar com pessoas não é fácil, em qualquer ramo. Mas aconteceu 2 fatos comigo na época em que eu trabalhava no horário da noite. Posso dizer com certeza que não são desse mundo. Vou relatar aqui para vocês. Certo dia, estava fazendo o turno da noite, por volta das 23 horas. Estava fazendo a linha de um bairro muito distante. Chegando num trevo, vi um rapaz pedindo para me parar. Ali não tem ponto. Mas mesmo assim, parei o ônibus. Ele subiu, de boa noite, e sentou logo atrás de mim. 5 quilômetros dali para frente, o rapaz se levantou, pediu para que eu parasse. E ele disse que ia descer ali. Era em frente a uma casa, tipo um sítio. Eu disse que sim. Parei o ônibus, abri a porta e ele deu boa noite, agradeceu e desceu. Observei que ele entrou na porteira e se dirigiu à casa. Alguns quilômetros à frente, meu cobrador perguntou se o ônibus estava dando algum defeito. Eu disse que não e perguntei o porquê da pergunta. Ele me respondeu: "Por que você parou 2 vezes? Só achei estranho." Eu respondi para ele: "Parei para o passageiro subir, depois para ele descer." Então meu cobrador, com cara de assustado, respondeu: "Cara, tu deve estar ficando louco. Não subiu nem desceu ninguém." Eu questionei novamente. "Claro que subiu, um rapaz por volta de uns 20 anos." Ele disse: "Não, cara, não subiu e nem desceu ninguém." No outro dia, quando estava na empresa, comentei o fato com um motorista que estava há muito tempo na empresa. Na verdade, faltava apenas 1 ano para ele se aposentar. E por coincidência, ele morava naquela região. E ele me disse que alguns anos atrás morreu um rapaz num acidente de moto. Ele falou o local. Foi exatamente o local onde parei para ele subir. Expliquei o local que tinha parado para ele descer. Ele também disse que ali é a casa dos pais dele, onde ele morava. Fiquei incrédulo, sem saber o que dizer. Então seu Valdo, o motorista que me explicou toda a situação, disse que era para eu esquecer que em seus anos de motorista já tinha visto muita coisa também, muitas coisas sobrenaturais. Difícil de acreditar, mas que acontece. Bom, toquei minha vida trabalhando. Em outra ocasião, voltou a acontecer algo estranho. Tinha ido fazer a última viagem de uma linha de ônibus também no turno da noite. Quando estava voltando para a garagem, observei pelo retrovisor um senhor sentado no último banco. Estava sozinho, já tinha deixado o cobrador em casa e estava voltando para a garagem guardar o ônibus. Falei para ele: "O senhor desculpa, mas não estou mais em serviço. O senhor terá que descer." Ele se levantou, andou até a frente do ônibus, parou ao meu lado e disse: "Você pode me deixar ali na frente." Andei mais um pouco e ele disse: "Pode ser aqui." Parei o ônibus e ele desceu. Até aí tudo bem. Fora o fato de eu ter parado na frente do cemitério e ele ter entrado. Em outra noite, a mesma situação, com o mesmo senhor.
Só que dessa vez eu perguntei o porquê dele entrar no cemitério àquela hora da noite. Ele apenas deu um sorriso e desceu. Na outra noite, a noite anterior, o portão estava aberto por alguma razão. Só que dessa vez o portão estava trancado e o que eu vi me deixou todo arrepiado. O homem atravessou o portão como se fosse um fantasma. Na verdade, era o que ele era. Se é uma pessoa que já morreu e estava enterrado ali, jamais vou saber, mas foi uma cena que nunca saiu da minha cabeça. Bom, esses foram alguns relatos estranhos e sobrenaturais que aconteceram comigo durante meus anos de trabalho. Muito obrigado por ouvir o meu relato. Boa noite. Olá, boa noite. Me chamo Francine, tenho 23 anos. O relato que vou contar aconteceu quando eu tinha 12 anos. Nessa época, era comum de minha família se reunir na casa de meus avós, em datas comemorativas. Como a casa deles era meio longe, nós íamos para lá no sábado de manhã e dormia lá. Certa vez, no aniversário de minha avó, minha família e meus tios fomos todos para a casa de minha avó, para comemorar e passar o fim de semana lá. A casa de minha avó era bem grande, tinha 2 pisos e muros bem altos, com cacos de vidros em cima. Bom, quando chegamos lá, papo vai, papo vem, minha avó acabou percebendo que tinha sumido uma quantia em dinheiro. Não me lembro ao certo quanto era, mas não era muito. Era algo em torno de R$ 100. Procuramos e não encontramos. A mulher do meu tio, que hoje são separados, começou a desconfiar de mim, como se eu tivesse pegado o dinheiro. Ela me acusava e eu negava, pois realmente não tinha sido eu que pegou o dinheiro. Minha avó pedia para a gente esquecer isso, mas ela não parava de me acusar. Por fim, ela antes de parar de falar, ela disse: "Se foi tu que pegou o dinheiro, essa noite o cachorro do inferno vai vir te buscar." Não acreditei muito no que ela disse, para falar bem a verdade. A festinha da minha avó continuou, e logo a noite caiu. Com isso, fomos todos dormir. Eu dormi no quarto que ficava no segundo andar da casa, e minha tia no quarto que ficava bem embaixo do meu. Meia-noite por aí, eu acordo com os barulhos no quintal, como se tivesse derrubado alguma coisa metálica. Eu ignoro o barulho, mas novamente algo cai no chão. E com o barulho de metal escuto um uivo de cachorro. Meio sonolenta e sem entender nada, me levanto e vou até a janela do quarto. E tomo um susto. Sim, havia um cachorro enorme no quintal da casa da minha avó. Ele era todo preto e tinha olhos vermelhos. Mas ele não parecia olhar para a janela do meu quarto, e sim para o quarto que minha tia dormia. Mesmo assim, estava tremendo de medo. Então corri para a cama e me enfiei debaixo da coberta, até o amanhecer. Quando amanheceu, não contei nada para ninguém, pois além de me chamarem de maluca, ou dizer que foi só um sonho, ainda achariam que eu tinha pegado o dinheiro. Esse é meu relato. Não é tão assustador para quem ouve, mas para mim que vivenciei aquilo, foi horripilante. Olá, boa noite. Prefiro não me identificar, mas pode me chamar de Jota. Gostaria de compartilhar com todos um relato que aconteceu comigo no ano passado. Eu havia acabado de mudar para um apartamento que ficava na frente de um cemitério. Era a minha primeira experiência morando sozinho. Estava muito feliz com minha casa nova.
O apartamento era muito bom e os vizinhos pareciam ser todos tranquilos. Após uma semana no apartamento novo, durante a madrugada, ouvi barulhos que pareciam vir do cemitério, mas não dei muita bola. Imaginei que fossem adolescentes indo para lá beber ou qualquer outra coisa do tipo. Algumas semanas se passaram, desde aquela noite. Certo dia, encontrei meu vizinho de cima. Assim como eu, o apartamento dele tinha vista direto para o cemitério. Logo que me viu, ele falou: "Daí, Jota, tudo bem? Você por acaso não viu nada de estranho há algumas noites atrás?" Eu respondi que havia ouvido barulhos vindos do cemitério. Ele então continua: "Isso mesmo, eu também ouvi. E assim que eu ouvi os barulhos, me levantei da cama para olhar-me, porque pareciam ser vozes de pessoas. E quando eu levantei, vi um grupo pequeno de pessoas fazendo algum ritual. Estavam todos de máscara. Não pensei duas vezes. Tirei foto e corri para a cama me esconder. Estava morrendo de medo." Ele então mostra a foto, mas não estava em uma qualidade tão boa. Mas de fato dava para ver um grupo de pessoas no cemitério. Mas não dei muita bola, segui minha vida normalmente sem pensar muito nisso. Até que certa noite, perto das 3 horas da manhã, eu sou acordado por vozes vindo do cemitério. Dessa vez gritavam mais alto que da última vez. Minha curiosidade falou mais alto que o medo. Dei um pulo da cama e corri para a janela. Quando me aproximei, vi um grupo de pessoas mascaradas segurando velas. Com a iluminação do cemitério e das velas, consegui ver uma criatura que me arrepiou todo só de lembrar. Parecia ser um minotauro, aqueles da mitologia. Era mais alto que todos de lá. Eu chutaria que tinha uns 2,5 metros. Sua pele era toda vermelha e possuía chifres. Andava por entre as pessoas, enquanto elas diziam coisas que não conseguia decifrar. Era uma cena de filme de terror. Fiquei paralisado, olhando para aquilo e sem acreditar no que estava vendo. Senti um medo que nunca havia sentido. Minhas pernas ficaram bambas. Então me afastei devagar da janela e fui até minha cama, onde deitei e passei a noite inteira acordado, torcendo para que aquilo não viesse até mim. Na manhã seguinte, corri falar com o meu vizinho. Quando cheguei lá, apenas disse: "Se você ouvir os barulhos da madrugada de novo, por favor, apenas ignora e volta a dormir." Eu nunca levei essas coisas sobrenaturais muito a sério. Sempre achei que fosse tudo invenção das pessoas. Mas aquilo que eu vi naquela noite me fez não só acreditar no sobrenatural, mas também temer. Obrigado por ouvir o meu relato.